luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso da água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de os aplicar. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ceifarão galardão em saúde de corpo e de alma. Esse texto, escrito por Ellen White há muitos anos, porta um conhecimento um tanto adiantado para a época, mas que aos poucos foi se mostrando muito válido. O contexto em que Ellen White recebeu a mensagem da reforma de saúde foi marcado por diversas características onde o povo não possuía nenhuma noção de conceitos e princípios de saúde. As pessoas praticamente viviam com base em crenças e superstições. Os tratamentos eram os mais variados e diversos possíveis. Curava-se pessoas usando sanguessugas, cortava-se a pele das pessoas para fazer sangramento, e a medicina era praticamente algo totalmente insípido. Quando Ellen White recebeu as visões sobre a área de saúde, o mundo estava se despertando para conhecer melhor os princípios e conceitos relacionados a esta área. Então, quando Ellen White recebeu conselhos de Deus, ela recebeu muitos conselhos que era a confirmação daquilo que a própria medicina já estava descobrindo. Mas também ela recebeu conselhos de Deus que foram algo que era algo novo dentro do conceito de princípio e cuidado do corpo. Por exemplo, hoje, os médicos da Organização Mundial de Saúde estão dando um valor extremamente grande à medicina preventiva, que se baseia primariamente nos conceitos da medicina natural. Tudo isso são conselhos que Deus já havia passado a Ellen White e que hoje vêm sendo aplicados pela própria medicina convencional. Ir à igreja assiduamente, ter um cargo em algum departamento, cantar, orar, estudar a Bíblia todos os dias. Essas são atividades naturais de um cristão. E para muitos, isso basta. Mas será que mesmo fazendo todas essas coisas para Deus, ainda é necessário fazer uma reforma de saúde? Algumas pessoas, quando ouvem o tema reforma de saúde, têm algumas resistências, enquanto que outros até afirmam que não, eu posso ser um bom cristão e não ter nada com reforma de saúde. É possível você ser salvo sem fazer a reforma de saúde? Talvez. É possível, às vezes, Deus na sua misericórdia te perdoa no último momento, e algumas pessoas dizendo, não, mas isso não é ponto de salvação, eu sou salvo pela graça. É importante nós considerarmos também que Deus é o autor do projeto. E quando Deus, que é o Criador, que conhece cada um de nós, como diz a Bíblia, até um número de fios de cabelo que nós temos na cabeça, Ele sabe. Se Ele se dispõe, se importa em mandar um profeta para dar uma mensagem dizendo, olha, isso aqui é importante para você, como Ele deu para o povo remanescente a reforma de saúde, que está incorporado na terceira mensagem angélica, como verdade presente, que tem que ser pregada para esse momento no mundo. Será que Deus se importaria de suscitar um profeta, dar uma mensagem, se ela não fosse importante para a sua salvação? Melhorar a nossa comunhão com Deus. Esse é o principal objetivo da reforma de saúde apresentada nos escritos de Ellen White. A reforma de saúde, dentro do movimento adventista, poderíamos dizer que é um projeto de Deus para fazer com que o ser humano alcance o máximo de suas potencialidades físicas, mentais, sociais e espirituais. É produzir no homem uma transformação, começando com a saúde física
e culminando com o crescimento espiritual. Um segundo objetivo está na purificação do ser humano, onde você agora vai conseguir ter uma vida mais saudável e vai conseguir, desta maneira, ter mais força de vontade para tomar as decisões que o Espírito Santo impressiona na sua mente. Pôr em prática a reforma de saúde pode ser uma salvaguarda contra muitas doenças da moda. Especialmente no quesito alimentação, não é necessário pesquisar muito para entender que é preciso mudar os nossos hábitos. Praticamente nos 2 últimos séculos, com a Revolução Industrial, houve grandes avanços e às vezes nós nem sabemos aquilo que estamos comendo. Nós nem temos uma ideia. Agora, Deus, preocupado com isso, falou: olha, eu vou te dar uma mensagem especial. Por quê? Porque isso é importante na minha comunicação contigo. Talvez a maneira como você está se alimentando está impedindo de você ouvir e entender a minha palavra. Você até está lendo. Você pode estar lá todas as manhãs, orando, lendo a Bíblia, mas não entende. E não é isso que acontece no mundo hoje. Tantos cristãos, tantas pessoas lendo, dizendo que tem o Espírito, pregando a palavra, mas nós temos mais confusão do que uma verdade clara. E nós, o povo remanescente, não estamos imunes a isso. E é por isso que Ellen White cita que é através dos nervos do cérebro que o Espírito Santo se comunica conosco. E se nós não nos dispusermos a manter a nossa mente limpa através de um regime alimentar saudável, através da reforma de saúde e de higiene, até a nossa leitura da Bíblia ficará comprometida. Não que nós não vamos entender 100%, mas grande parte desse plano maravilhoso da salvação, eu não vou conseguir captar tudo aquilo que Deus quer me dizer. E às vezes, dos 100% que Ele está me dizendo, eu vou conseguir entender apenas 2, 3, 5. Não seria melhor eu entender 100% e oferecer realmente a minha vida em sacrifício vivo a Deus para que Ele pudesse me purificar, santificar e me habilitar a estar em pé no dia da sua vinda? Muitos escritos de Ellen White apresentam orientações quanto ao bom cuidado do corpo e da mente. Conselhos sobre saúde, conselhos sobre o regime alimentar, a ciência do bom viver, mente, caráter e personalidade são exemplos de livros compilados dos escritos de Ellen White sobre saúde. Os ensinos apresentados em obras como essas mudaram a vida do médico Luiz Fernando Sela, que viu nos escritos de Ellen White todo o conhecimento e ciência que vem do próprio Deus, o médico dos médicos. Logo depois da minha formatura, eu comecei a trabalhar como médico num primeiro emprego, trabalhando com um programa de saúde da família, atendendo em postos de saúde. E ao fazer os diagnósticos de pressão alta, dos problemas mais comuns e receitar os medicamentos, eu percebi que nem todas as pessoas melhoravam. Aliás, muitas delas estavam tomando doses altas de remédios e não tinham uma melhora verdadeira. Foi nesse momento então que eu conheci a Daniela, que hoje é minha esposa, e através dela eu conheci a Bíblia e também conheci os escritos de Ellen White, especificamente o livro A Ciência do Bom Viver. Eu comecei a ler esse livro e achei aquilo fantástico. Vi ali muita sabedoria, principalmente nos 8 remédios de Deus. E comecei a colocar em prática aqueles conhecimentos primeiro na minha vida. E foi então que eu perdi mais de 15 quilos, a minha pressão normalizou, meu colesterol também normalizou, e nós começamos a colocar em prática isso na vida dos nossos pacientes, que também experimentaram uma melhora. Aqueles pacientes que tomavam remédios há muito tempo e não viam resultado, começaram a emagrecer, melhorar da depressão, melhorar de uma série de problemas de saúde. Então nós vimos que esses livros, escritos há quase 200 anos, continham uma informação altamente científica e atual. Que esses conceitos empregados hoje traziam grandes benefícios para a saúde das pessoas e tinham conceitos e princípios ali muito mais avançados do que aqueles que eu aprendi na faculdade, por exemplo.